Olá, aqui é a professora Alexandra e hoje nós vamos falar do roteiro 20. Então, a pergunta 1 é sobre esse primeiro texto que nós vamos ler. Uma em cada 4 pessoas faz uso abusivo da internet. Embora nem sempre signifique vício, o tempo de tela é um alerta para a dependência digital. Essa é uma das conclusões de um estudo realizado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Foram aplicados questionários a 6.698 usuários de uma rede social com perguntas como: com que frequência você tenta diminuir o tempo que fica na internet e não consegue? O levantamento mostrou que uma em 4 pessoas faz uso abusivo da internet. 4,1% chegam à dependência. Aí agora vai explicar, né? Tem esse tracinho e explica o que é a dependência. Quando trocam a realidade concreta pela virtual e passam a ter desprezo pela vida real. Entre os dependentes, a maioria passa mais de 10 horas conectada. Vocês têm esse sinalzinho de pontuação que indica que o texto não está completo. Caso perceba um uso abusivo, procure ajuda psicológica. Falta de concentração, irritação e impaciência podem ser sinais de excesso. Ligado ao USP, o site dependenciadeinternet.com.br reúne mais informações e dicas sobre vício tecnológico. Então, nós teremos as perguntinhas sobre esse texto. Pergunta A: como foi realizada a pesquisa mencionada na notícia acima? Então, nós temos aí, né, a universidade fez a pesquisa. De que maneira ela fez a pesquisa? Então, vocês vão colocar de que maneira a pesquisa foi feita. A pesquisa foi realizada aonde e como, e vocês vão explicar, tá bom? Depois a letra B. Retire do texto o trecho que comprove o que foi argumentado sobre a realidade da dependência digital. O que eles conseguiram comprovar com essa pesquisa, tá? Então, o resultado foi que a maioria dos dependentes, olha lá no texto, a maioria dos dependentes passa quanto tempo conectada? Vocês vão colocar isso, né? Então, através das respostas, eles chegaram a esse dado, né, que mostra que existe a dependência digital. Depois, na letra C, você já ouviu falar sobre dependência digital? Em caso afirmativo, comente sobre o que você sabe. Talvez vocês não tenham ouvido essa expressão, dependência digital. Talvez vocês já tenham ouvido vício, né? Então vocês podem comentar aqui, do jeito que vocês quiserem, né? Dependência digital eu não conhecia, mas sim a palavra vício. Ou nunca ouvi falar sobre dependência digital, mas sei que muita gente abusa da internet. Tá bom? Coloquem com as palavras de vocês. Depois é sobre vocês. Você se considera uma pessoa dependente de redes sociais? Comente. Então aqui eu passo geralmente. Quantas horas vocês passam conectados? Coloquem aí. Aí, por isso, me considero um dependente digital. Por isso, não me considero um dependente digital. Vocês vão então dizer aí sobre vocês, certo? Depois a gente vai agora para pergunta 2. Pergunta 2, nós temos uma tirinha com a Mônica e o Cebolinha. Como vocês sabem, o Cebolinha troca as letras, então nós temos aqui uma escrita, né, com alguns errinhos, que na verdade reproduz a fala dele. Então o Cebolinha chega e diz para Mônica: Mônica, me disseram que você queria montar um castelo de caixa de papelão. E ele então no segundo quadrinho continua: como um garoto forte e proativo, eu vim ajudar você, porque é um trabalho pesado. Mônica responde: que fofo, mas tem hora que parece que você não me conhece. E a gente vê o castelo todo pronto, um castelo grande, bonito, e o Cebolinha tem uma reação ao ver o castelo. Então vamos aqui às perguntas. Eu coloquei aqui, gente, a maneira correta de escrever a fala do Cebolinha, tá? Já para ajudar vocês, porque vocês vão precisar usar essa fala em uma das respostas. Então nós temos aqui. A primeira pergunta é: qual argumento, né, ou quais argumentos Cebolinha usa para convencer Mônica a deixá-lo ajudar? Então, o Cebolinha fala que então ele dá 2 características dele, né? Ele é um garoto, como que ele é?
né? Tem duas palavrinhas aqui que vocês vão colocar na resposta. E ele, como ele é forte, né? Então ele pode ajudar porque ele consegue fazer um trabalho. Que tipo de trabalho que é? Que ele considera a construção do castelo um trabalho pesado. Então vocês vão então, dizer aqui o argumento, a explicação que ele dá para ajudar a Mônica. Depois, na letra B, a Mônica. A pergunta é sobre a fala da Mônica. O que Mônica quis dizer com a fala? Mas tem hora que parece que você não me conhece. Mônica quis dizer que ela é. Qual é a característica da Mônica, né? Ela fez o castelo sozinha. Então o Cebolinha tenta explicar para ela que ele é forte. E a Mônica diz que ela também é, né? Depois, na letra C, para vocês dizerem qual foi a reação do Cebolinha ao ver o castelo construído. Vejam aqui a expressão dele, o rosto dele. Qual palavra vocês acham que combina? Então, ele parece o quê quando ele vê o castelo pronto? Certo? Pois nós vamos para a última parte, a produção de texto. A produção de texto é para vocês fazerem um comentário sobre leitura. Por que ler é importante? Vocês vão dizer, ler é importante para o desenvolvimento de jovens e adultos, porque, com as palavras de vocês, vocês vão argumentar, ou seja, explicar para que serve ler e aprender. Né? Quando a gente lê, a gente aprende. Vocês têm aqui alguns exemplos, né, de textos que falam sobre a importância da leitura. Então, nós temos aqui a Mafalda, que fala para o amigo, viver sem ler é perigoso. Te obriga a crer no que te dizem. Então, a gente tem que ter cuidado, né, quando a gente ouve pessoas que falam coisas e às vezes elas falam sem conhecer ou elas falam querendo que você acredite, né, no que elas falam como verdade absoluta, nem sempre é assim. E aqui nós temos também um artigo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, que fala que ler prepara as pessoas para o exercício da cidadania e para a qualificação para o trabalho. Vocês também podem usar isso aqui no comentário de vocês. Então, olha, também serve para que o aluno seja educado, instruído e desenvolva suas capacidades. Então, a leitura é de extrema importância. Vocês vão fazer com as palavras de vocês. Por que ler é importante? Se tiverem alguma dúvida, não precisa escrever muito, tá? 6 linhas tá ótimo. E se tiverem alguma dúvida, é só me chamar. Fiquem bem, um bom trabalho para vocês. Um beijo e até a próxima.